Há 21 anos com um plantio de hortaliças e algumas frutas. Mesmo com irrigação, ele garante que percebe a diferença no desenvolvimento das plantas. Você molha bem ele, mas mesmo assim, bateu só, a água vai para baixo, não segura. Com menos chuva, nos últimos 2 anos, o Pantanal teve uma grande redução nas cheias, que fazem parte do ciclo natural da região. Daqui a pouco você vai conhecer um dos maiores arquipélagos de água doce do país e a produção do ginseng brasileiro. É a galinhas de ovos de ouro. Nossa reportagem principal de hoje fala do ginseng, uma raiz muito usada na medicina oriental. Aqui no Brasil, a planta gera renda para pequenos produtores numa região de natureza exuberante, as ilhas do Rio Paraná. Quem conta essa história é o Edson Ferraz. Uma trilha na água. Você colocar um caiaque, poder contemplar a natureza, sem barulho de motor, com calma, passar pelos parques, pelas áreas protegidas. Em um dos maiores rios do país. A gente tem esse imenso gigante que é o Rio Paraná. Então por que não você ter uma trilha aquática no Rio Paraná? Mais de 250 quilômetros de passeio por uma paisagem deslumbrante. Essa é a Rota dos Pioneiros. Ela foi usada para a migração dos índios guaranis. Mais tarde, bandeirantes e jesuítas navegaram por aqui durante a colonização. Fica no extremo noroeste do estado do Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Um dos maiores arquipélagos de água doce do país, com mais de 200 ilhas. Nós temos aqui a Mata Atlântica, já numa região de transição com o Cerrado. Todo esse ecossistema de áreas úmidas. Então todo esse encontro de ecossistemas e de biomas deixa essa região muito mais rica em biodiversidade. Na história recente, essa região foi palco de lutas sociais no campo. Na década de 80, uma grande fazenda com quase 23 mil hectares foi reivindicada área pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Hoje, são 10 assentamentos com quase 800 famílias. Quantos anos vocês já estão aqui? 33 anos. Fez muito bem para nós, não tinha onde morar, não tinha nada, né? E é um lugarzinho da gente, né? A gente não troca por nada, né? Então aqui tem a varanda e tem a... Quem também teve que lutar por terra, ou melhor, para se manter nela, foram os ilhéus. O ilhéu é aquele que nasceu, viveu ou tem alguma ligação com as ilhas do Rio Paraná. Também na década de 90, esta região do Rio Paraná passou a ser considerada área de preservação ambiental. Com isso, os ilhéus foram pressionados a deixar as ilhas. Foi Polícia Militar, Polícia Ambiental, Ministério Público, órgãos ambientais. Olha, está notificada aqui uma multa, do nada, sem indenização, sem nada. Tivemos um amigo com mais de 1 milhão de multa. E foi uma forma de pressionar, porque já vinham pressionando para a gente sair. Sabe o que é chegar aqui, o cara te multar em 57.600? Você tem 48 horas para tirar tudo que você tem aqui? Você sabe o que é isso? Ilhéu na cidade não consegue sobreviver. Muitos ilhéus sonham em retornar para a ilha. Hoje em dia, os ilhéus são considerados povos tradicionais, assim como os quilombolas e os índios. Por isso, têm direito de viver nas ilhas, desde que preservem o meio ambiente. Muitas famílias de ilhéus, como a do Guilherme, já estão voltando para o lugar onde nasceram. Essa ilha, para mim, é a minha vida, porque foi aqui que eu tive meus primeiros filhos, e eu era feliz aqui. Eu tinha uma roça enorme aqui. Uma vez eu colhi 37 sacos de feijão, sozinho, eu e minha família. Quem testemunhou todas essas histórias foi essa plantinha. Para olhos não treinados, um mato qualquer. Mas é nesse tímido arbusto que ilhéus e assentados depositam a esperança de um futuro melhor. Esse é o ginseng brasileiro. Ela é nativa, está no habitat, no berço dela. Aqui é onde que realmente a terra, o solo, o clima, tudo favorece ela. O nome científico é Pfaffia glomerata. Tem pouco mais de 1 metro de altura. Folhas pequenas e raízes que lembram batatas. No mundo, existem várias espécies de ginseng. O mais conhecido é o Panax ginseng, muito usado na medicina oriental.
Por aqui, o nosso exemplar está espalhado por quase todas as ilhas do Rio Paraná. Como que você sabe que o ginseng está pronto para ser colhido? A gente sabe pelo talo. Onde que está mais firme. Quando ele é mais jovem, ele é oco por dentro. Então essa é uma planta que não é uma planta muito velha, mas ela já está mais madura que as outras. Ele é amarelinho. Amarela. Eu falo que é um ouro da natureza. Hoje em dia, nas ilhas, só é permitida a colheita de forma sustentável. Se um pé de ginseng é arrancado, outros precisam ser plantados imediatamente. O que isso garante? Garante a perpetuação da planta. Não adianta eu arrancar agora e não ter nada amanhã. Eu preciso preservar isso aqui. Isso daqui nós somos guardiões do ginseng nativo. O ginseng sempre foi conhecido pelos raizeiros do Rio Paraná como um santo remédio. Quem vive aqui sempre usou o ginseng, afinal ele é nativo. Mas as pessoas conheciam essa raiz por outro nome, de para-tudo. Isso porque era receitada para diversos tipos de problema. As pessoas até brincam. Diz que ele curava de unha encravada até dor de dente. O pessoal usava para pôr na cachaça, na pinga, né, para dar um potencial a mais, né? E também usava como cicatrizante. Os povos antigos usavam para lavar o rosto, para lavar a ferida. O potencial do ginseng está num composto que, por enquanto, é extraído da raiz da planta, o beta-equidizona. A própria planta usa o beta-equidizona para, vamos dizer assim, se proteger. Por exemplo, se o ginseng sofre com seca forte, excesso de umidade ou até mesmo uma queimada, é esse composto que ajuda a planta a se recuperar. Nesse cantinho do Paraná, quase todo mundo tem o hábito de tomar o ginseng logo pela manhã. O produto ainda está em estudo pela ciência, mas o pessoal diz que aumenta a disposição, estimula o apetite, reduz o estresse. A lista é longa. O dia que você acorda assim, que você tá assim, ai, não queria nem ter levantado da cama, sabe? Assim, disposto, você toma um pouquinho de ginseng, você já se anima, você já parece que aquela dor no corpo passa, você consegue fazer as coisas bem mais fácil. Aí coloca um pouco de água no copo, né? Eu ouvi dizer que não pode exagerar na dose também, é isso? É, porque aí ela é energética, né? E é forte demais. Aí se você tomar uma dose forte... Eu tomo um desse todo dia de manhã. É, o bom é de manhã mesmo, né? Olha, e quase que eu me esqueço de citar uma lenda do ginseng brasileiro. Dizem que ele é afrodisíaco. Verdade? É ela que tem que falar, né? A senhora acha que ajuda? Pior que não, né? Namorar sozinha não tem como, né? E foi atrás destes benefícios que chineses, japoneses e franceses atravessaram o oceano para comprar o nosso ginseng. Para atender essa nova demanda, o ginseng brasileiro deixou as ilhas do Rio Paraná e começou a ser cultivado nos assentamentos. Animados com as vendas, ilhéus e assentados montaram a Associação de Pequenos Agricultores de Ginseng de Querência do Norte. São 27 associados, que cultivam a raiz em cerca de 50 hectares. O ginseng da associação é orgânico, ou seja, não tem o uso de nenhum tipo de agrotóxico. O cultivo também é quase todo manual. Trator aqui só para preparar a terra para o plantio. Eu acho um pouco trabalhoso. Nós planta aqui, daqui 20 dias mais ou menos, entra limpando. Maioria na enxada. O primeiro passo é colher as sementes nas delicadas flores das plantas adultas. Depois, essas sementes vão para um canteiro simples, em área aberta. Em 3 meses, as mudas já estão prontas para serem replantadas. Antes de plantar, a gente arranca ela, né? Aí quebra toda ela aqui, ó. Por que quebra a pontinha? Porque se nós plantar ela assim, nós plantar ela dobra aqui, né? Ela dobra aqui, ela não produz. Quebra em cima também? Também, quebra aqui também. Então ela é plantada assim. As mudas são plantadas a uma distância de 20 centímetros umas das outras. Já entre uma rua e outra, são 80 centímetros de separação. O plantio é feito no fim do inverno. Depois de 1 ano e meio, o ginseng está pronto para ser colhido. Ele é arrancado como se fosse uma mandioca.
A média aqui é de 6.200 quilos de ginseng por hectare. Da roça, o ginseng segue direto para o galpão da associação, onde é feita a limpeza. As raízes passam 10 dias nessa estufa secando. E só então ele é triturado, várias vezes. A produção estimada para a safra 2019-2021 é de 300 toneladas de ginseng. O quilo é vendido em média a R$ 3,00, ou seja, o agricultor consegue tirar R$ 18.600 por hectare cultivado. O custo de produção desta mesma área sai por cerca de R$ 8.300, ou seja, um lucro médio de mais de R$ 10.000 por hectare a cada 2 anos. 95% da produção é exportada. A China é a maior compradora, fica com metade do que é vendido lá fora. Trabalhar em conjunto, em associação, é melhor do que trabalhar sozinho? Não é só você que está correndo atrás de uma coisa para você, né? Tem outras pessoas também correndo junto. E olha que essa conta pode ficar ainda melhor. Hoje, as folhas, a flor, o caule são praticamente descartados. Servem no máximo para alimentar o gado. Mas uma pesquisa do Instituto Federal do Paraná deve mudar essa realidade. O estudo ainda está em andamento, mas eles já descobriram que essas partes da planta têm o mesmo princípio ativo que a raiz. Quem coordena os estudos é a Narliane Martins. Ela que é bióloga, pesquisadora e consultora de negócios do Sebrae. Então eu estudei a infusão da raiz, da folha, do caule e da flor. E comparei os níveis de beta-equidizona, que é o maior composto de interesse dessa planta. E o que a gente observou que foi bem interessante é que na folha e na flor a gente tem altas porcentagens, altas concentrações de beta-equidizona quando comparado com a raiz. Então a raiz tem, mas no nosso estudo ficou em terceiro lugar. Para chegar a esses resultados, Narliane passou 3 anos estudando o ginseng em laboratório. A ideia é que no futuro as folhas e o caule sejam vendidos para fazer chá. Ele é um remédio? Não, não é remédio. É uma planta que a gente sabe que tem propriedades que ajudam no bem-estar e pode ser usada associada à promoção de saúde mesmo. O Sebrae também tem ajudado a associação a desenvolver rótulo, embalagem e a promover a venda do ginseng fora e dentro do país. Enquanto isso, em Querência do Norte, o ginseng brasileiro segue trazendo esperança para que ilhéus e assentados possam permanecer na terra e viver dela.